Pessoal, nós estamos conversando aqui com o Dr. Elisandro Noronha, presidente do Conselho Regional do Distrito Federal, e o vice-presidente, o Dr. Alberto César, tá bom? E nós estávamos aqui conversando, um papo bem interessante. O que aconteceu? A internet está com alguns probleminhas, eles estão explicando várias coisas. Eu vou reconectá-los aqui novamente, tá bom? Para a gente continuar nosso papo, porque tá bem interessante. Só um momentinho, deixa eu chamar eles novamente. Eles já vão entrar aqui. Nós estamos conversando sobre a regulamentação, como é visto dentro do Conselho Regional a questão das PICs. E aí o doutor Alessandro trouxe, né, algumas coisas aqui, que é conversado. Oi, Alessandro, acho que agora vai melhorar. A gente está pelo 4G, porque a internet melhorou. Já é um melhorou. problema. Deixa eu chamar o Alberto aqui agora. E ele já entra. Bom, aí o pessoal vai voltando aqui também. Então, assim, Alessandro, ficou picotando muito, e você falou algumas coisas bem interessantes sobre a questão de como isso é visto internamente. Aí o finalzinho lá que a gente não pegou. Como é que isso está dentro, como é que isso é visto ali dentro do conselho que você falou? Vamos lá, então. Então, assim, eu estava falando que na última plenária surgiu um parecer sobre uma prática relativamente nova, que é a biorressonância quântica. E, por falta de carecimento de estudos, o parecer ele foi finalizado falando que carecia de estudos na área para que o profissional pudesse executar com segurança, etc. Quem conhece sabe que a ozonoterapia também já teve um parecer desse jeito. Quem conhece sabe que outras práticas também tiveram o mesmo parecer. E aí, nós, por essa dificuldade, nós resolvemos criar uma subcomissão dentro da CTA, e aí nós vamos criar essa comissão ainda. Eu até faço o convite ao Edson, que eu já tinha falado com o Alberto que eu faria, mas faço aqui publicamente para compor essa comissão. Para quê? Para a gente possa ter mais estudos embasando esses pareceres. Por quê? Porque se a gente cria os pareceres locais, logicamente que o do COFEN ele é normativo e ele tem mais força, porque ele rege todo o território nacional, mas enquanto o COFEN ele às vezes não autoriza, a gente pode criar nossos pareceres locais. O Alberto citou o parecer do COFEN de 2021, 2020, o parecer normativo da ozonoterapia. Ele foi uma inovação no sentido, até então o COFEN tratava a ozonoterapia como estudo experimental. Eu não sei se você lembra, só depois de fevereiro de 2020 que passou a se tornar uma prática, inclusive recomendando-se um curso de aprofundamento e estudos na área, quer dizer, para evitar também que outras pessoas que não têm expertise ou que não têm o manejo e aproveitam da situação para vender um produto que eles não possam entregar. Então, assim, lógico, todo parecer ele carece de informações técnicas, mas nós temos que nos calçar que apenas aquelas pessoas que têm capacidade técnica possam executar o procedimento. Então, hoje, a recomendação é que esse profissional seja um profissional nível superior qualificado, que tenha uma qualificação de pelo menos 120 horas nesse tipo no seu ramo de atuação, que no caso é a aplicação do ozônio. Perfeito. Eu acho que foi isso o finalzinho que eu falei, mas aí eu peguei uma parte do Alberto e trouxe para a minha fala. Sim, Alberto, eu tô te convidando, ele está aqui dizendo, eu estou convidando, falando que está pedindo que você tenha uma nova atualização. Vou pedir para a equipe dar uma olhadinha, ver o que precisa ser feito. Eles me orientam aqui, Alberto, você clicar nesse ao vivo, aqui em cima do botãozinho ao vivo, que você vem. Pessoal, se puderem me orientar, como é que a gente faz para pôr o Alberto aqui, tá bom? Fico aguardando aqui a orientação. Bom, Alessandro, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite para a Câmara Técnica, vai ser um prazer, tá bom? É sempre um prazer trabalhar com vocês e a gente vai sim tentar levar. A gente sabe que a questão da ciência ela é muito importante, né? Nós precisamos dar cara de ciência. E olha, ozonoterapia é ciência. Biorressonância é ciência. Agora, essas coisas às vezes estão um pouco distantes da nossa realidade de país, né? O professor Alberto tinha dito aqui pra gente aqui na fala dele, falou assim, olha, o problema é que às vezes a gente até tem estudos lá fora, mas e aqui dentro? Então, de repente, Alberto, estou passando aqui para você atualizar seu Instagram, tá? Porque o Instagram está pedindo aqui por algum motivo. E aí, o que acontece? A gente precisa dar essa cara e estimular as faculdades. Hoje, Elisandro, as faculdades já trabalham com disciplinas
que chamam de terapias integrativas, né? Nós temos aqui até na nossa audiência aqui uma professora lá que chama Ana Marra, aqui na faculdade IESB. Ela trabalha a acupuntura e nós tivemos já semanas de enfermagem onde ela apresenta isso. E olha, a acupuntura algum tempo atrás também passou por essas questões, né? E aí hoje já está aí regulamentado, tudo funcionando certinho. A ozonoterapia, como lutamos, né, Lissandro? Quantas vezes eu mandei mensagem para você, mandava mensagem para as pessoas que integram o COFEM, e a gente ali batalhando, e graças a Deus nós conseguimos isso aí, avançar nisso aí. Precisamos avançar mais, né? Porque às vezes a gente olha, por exemplo, as regulamentações de outras categorias, inclusive tem uma observação aqui da enfermeira Márcia, que é lá de Curitiba. E a Márcia é uma doutora. Ela é da Universidade Federal lá, tá bom? Eu a conheci, foi comigo para o México, a gente fez uma imersão lá no México, e foi bem interessante, tá? Acho que agora o Alberto vai conseguir entrar. E aí, batemos um papo, é uma pessoa extremamente capacitada. E aí, o que acontece? Alberto, seja bem-vindo, deu certo, querido. E aí, o que acontece? Ela até coloca aqui, né? Ela cita lá o parecer... Parecer normativo. A resolução 685 da farmácia. Que a farmácia tem definido isso muito direitinho, né? E aí, isso eu posso até adiantar, Márcia, que existe uma conversa, né? Que a gente tem, sim, esse interesse de organizar isso melhor. O doutor Elisandro estava falando aqui sobre a questão, por exemplo, dos enfermeiros estetas, que também existe toda... É um mar de coisas que estão surgindo que, dos últimos anos para cá, a enfermagem deslanchou, né? A verdade é essa. Nós começamos a conquistar muitas coisas, inclusive abrir a nossa mente para a questão de ter os nossos próprios negócios, sermos donos dos nossos próprios negócios, tirar um pouco aquele estigma do enfermeiro sempre estar trabalhando para alguém. E aí a gente percebe, né? O próprio doutor Elisandro falou, olha, eu também já tive os meus negócios, a ideia é, aqui em Brasília nós temos casos, se eu não estiver enganado, o Alberto Elisandro pode me corrigir, de uma das maiores empresas de hemodiálise aqui, se eu não me engano, é de um enfermeiro. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Mas por que a gente está conquistando isso? Porque também nós estamos avançando. E nas PICs, esse ponto de ter estudos, de estimular as faculdades, e até mesmo, aí vai uma pergunta para o Elisandro Roberto, assim, como conselho, é possível haver um estímulo maior junto às instituições de ensino superior e técnico sobre a questão da pesquisa e do trabalho correlacionado à PIC? Eu vou agradecer a doutora aí de Paraná, é a Cleide, né? Tem a Márcia, a doutora Márcia. É a Márcia Freire. É a Márcia Freire, e ela faz uma colocação importante, que ainda é um parecer normativo e não uma resolução. Isso é uma evolução natural de normas, né? Ela está citando que quanto maior a norma, maior o peso e maior a autonomia que você transfere ao profissional e segurança para ele exercer sua prática, né? Então, é uma recomendação nossa, doutora Márcia, que o COFEM possa normatizar isso em formato de resolução, tá? A nossa ideia é que, criando essa comissão, a sugestão que saia dela para o COFEM é um formato de norma. Então, é uma sugestão que nós vamos encaminhar, provavelmente, para a CTLN, que é a Câmara Técnica de Normas do COFEM, para que atualize esse parecer normativo de conselheiro e transforme isso em algo mais fundamentado. Então, é a ideia. Para você fazer isso, você tem que construir um conjunto de saberes e enraizar isso para que, lógico, eles vão questionar, tudo tem questionamento na vida. Inclusive, até as práticas clínicas. Quem sabe não precisa ser um parecer só de ozonoterapia. Pode ser um parecer maior, uma resolução maior, que normatize mais práticas, tá? Então, essa é a ideia de construção de uma Câmara. É justamente juntar pessoas com saberes distintos em área para produzir algo mais sustentável em relação à prática dos profissionais nessas áreas. O doutor Edson colocou uma coisa muito importante, que é a questão do... Eu conversei com uma enfermeira aqui recentemente, Edson, e eu falei que o nosso desafio como gestão, não só, mas como
nessa década como enfermeiro, é nos reinventar como profissionais autônomos. É o empreendedorismo, tá? Nós paramos de pensar no cuidado apenas no hospital ou no posto de saúde, mas o cuidado, eu sendo um segundo, e passei a entender que eu sou também gestor do meu cuidado. Então, eu posso cobrar por isso, que não tem mal nenhum. Pelo contrário, isso é um investimento que eu faço na minha carreira e eu terei resultados, frutos com isso. Então, hoje, nós enraizamos nossa semana de enfermagem, uma discussão a respeito de como empreender e quais os desafios que empreendedores têm para iniciar seu produto, iniciar o seu negócio dentro da enfermagem. Então, a ideia é trazer pessoas que têm clínica de estética, clínica de transporte, que nós temos enfermeiro aqui, serviços de transporte, nós temos enfermeiro que faz transporte de UTI, transporte de emergência, home care e cooperativas, embora cooperativas não sejam empreendedorismo, mas seja uma reunião de pares, os home care contratam essas cooperativas. Nós temos um colega aqui que recentemente, eu sentei com ele à mesa, você estava, Alberto, o dia que nós sentamos com aquele colega, não vou falar o nome da empresa, não vou expor o colega, mas é que ele falou que tem um faturamento anual de mais de 4 milhões. Então, assim, sim, uma clínica de cuidado do idoso. Hã? Uma clínica de cuidado voltada ao idoso, né? Isso, e é bem diferenciado, assim, tem práticas integrativas para o idoso, entendeu? Então, assim, ele é um negócio novo, ele pegou uma ideia que ele tinha, empreendeu, deu certo. A gente sabe que alguns negócios a gente tem que insistir um pouco mais, mas ele teve resultado rápido. Então, nós temos diversas áreas, inclusive investindo em clínicas onde o funcionário é médico, que também é uma novidade para a gente, porque você não está investindo como profissional autônomo, aí você está investindo como investidor, realmente, de um serviço maior. Então, estudos são paradigmas e tem dificuldade porque na nossa cultura educacional, a gente não foi formado para. Então, eu posso aqui citar, pelo menos o Alberto pode falar em seu nome, você pode falar em seu nome também, todos nós podemos falar, mas eu não tive uma formação para empreender. Eu sempre tive aquela formação que eu seria um enfermeiro do cuidar. Eu seria alguém contratado por alguém. Então, eu não tive aquilo, eu tenho um conjunto de normas e saberes e eu posso trabalhar isso para que isso seja meu e eu venda isso, o produto para a população. Então, nós não vamos falar nem essa mexida na academia, não. Eu vou colocar esse pequeno ponto na academia, um ponto focal, alguém que se interessa nessa área. De cada faculdade, você fazer um seminário, por exemplo, para despertar o conhecimento, levar esses empreendedores para dentro da faculdade, para que eles mostrem os resultados. Eu lembro que eu tive contato com a dona do Sterilab, eu fiquei admirado, que há muito tempo ela já empreendia na enfermagem, entendeu? Que é esterilização. Então, como é que nós podemos iniciar essa discussão? Não vamos querer fazer uma discussão grande, mas mexer um pouco no dia a dia do aluno. Vamos levar algumas propostas pedagógicas para dentro das matrizes curriculares da escola, tipo, por que não colocar uma discussão? Porque a matéria empreendedorismo, da forma que ela é ministrada em alguns cursos, ela se torna chata. Aquela matéria que só tem administração. Não, eu quero levar uma discussão saudável. Leva você, por exemplo, vamos falar, qual dificuldade você teve para montar o seu negócio? Por que você escolheu montar seu negócio? O que isso te traz de benefício e o que isso te traz de sofrimento? São coisas que nós sabemos que é o que a pessoa quer saber na prática. O que é empreender? Então, o grande desafio para essa década, eu acredito que dessa gestão, é mudar o paradigma e a cabeça das pessoas no sentido que elas entendam que o cuidado, ele também é um produto. Sim, perfeito. Só complementando também o que o Alessandro está falando, no meu caso, 15 anos para cá, acho que do Alessandro mais ou menos essa mesma base de formação, a sua um pouco menos na enfermagem, mas muito mais já com nutrição, e nenhum de nós fomos preparados para ser empreendedor mesmo, não, foi para ser operário desde o início, né? Simplesmente oferecer o serviço a alguém, nunca ser o dono da própria empresa, mas ao passar do tempo, o que vem percebendo como mudança é o perfil do aluno que está sendo implementado pela gente mesmo, né? Você está falando de práticas integrativas aqui, e uma coisa muito interessante, por exemplo, é a briga que a gente travou desde o ano passado no próprio IESB, para poder colocar como disciplina, né, as terapias integrativas,
Não foi esse que a gente travou lá? E nós conseguimos. Né? Então, se não partir de um conhecimento que venha de alguém, alguém tem que se candidatar. Alguém tem que provocar isso de alguma maneira. Como o Elisandro mesmo está falando, não existiu uma cobrança sobre o Conselho Federal, até uma normatização de ministério, né? Até um parecer técnico que saiu do Conselho Federal hoje em dia. E se não existem pessoas como vocês que estão tentando empreender na área e que cobrem os órgãos responsáveis ou entidades para isso, ele vai continuar na mesmice, porque hoje em Brasília, no Distrito Federal, nós somos, em média, 59 mil pessoas, né, registradas no Conselho de Enfermagem, 58.922, não é isso, Alessandro? Até a última atualização. Não, já passou, já está em 59 mil, quase 500 já. Pois é, então olha só, dessa quantidade de profissionais, vou trazer um fato bem novo para você, mas que o Alessandro pode confirmar. Nós tivemos uma dificuldade imensa em achar um esteta para poder colocar numa comissão no Conselho Federal. Não conseguimos. Por que não conseguimos? Porque não tem nenhum registrado. Pode ter vários formatos, mas não tem nenhum registrado. Certo? A mesma coisa talvez venha acontecer com a ozonoterapia, aquela coisa. O cara muitas vezes faz um curso, se especializa, mas ele não procura a entidade dele para ele poder se registrar, e é gratuito, né? Antes que qualquer um fale aí, mas tem que pagar, tem a burocracia, não. Certo? Hoje é tudo online, você não tem taxa nenhuma por isso, mas, por exemplo, a gente não conseguiu indicar uma pessoa para esse tipo de comissão. Certo? E o primeiro passo foi dado, que é dentro do próprio Conselho Regional daqui. Está sendo criada essa extensão para a CTA, o convite já foi feito ao vivo aqui para você, a gente já tinha convidado, já tinha... O Roberto já tinha conversado disso, né? Até porque também é importante também quem está te escutando aqui saber que o parecer do COFEM, que foi o parecer técnico do COFEM, que foi feito agora em fevereiro, né, homologado em fevereiro de 2020, ele veio também com várias provocações suas, né? Você mesmo ficou cobrando isso o tempo todo. Você mandava para o Elisandro, mandava para o Junei, mandava para mim, a gente mandava para uma câmara técnica e pedia isso e aquilo. Então, quer dizer, é aquela velha coisa. Se você não incomodar de alguma maneira, tá? Porque é obrigação nossa. Mas muitas pessoas podem ficar ali na sua posição ali de conforto, né? Então, assim, se você não provocar de alguma maneira, a gente não consegue isso. E a enfermagem, já de 10 anos para cá, ela vem tomando essa nova linha. Ela se tornou empreendedora, ela se tornou detentora de um conhecimento, de pesquisas, ela busca isso, e é através disso que a gente vai conseguir, de alguma maneira, elevar, né, a nossa profissão. Para você ter ideia, nós somos uma categoria muito grandiosa, porém, nós não temos tanta força igual outras têm. Por quê? Porque a gente não consegue ajudar na tomada de decisão na hora de um voto definitivo, ali, que seja dentro de congresso ou algo desse tipo, porque nós não temos representantes. Certo? Então, somos mais de 2 milhões de profissionais formados. Né? E por que não temos cadeira cativa aonde faz esse tipo de legislação, né, especificamente? Então, cabe salientar esse tipo de conversa também. Eu estou vendo aqui algum dos participantes colocou aqui sobre deixa eu tentar lembrar aqui o nome, eu até peguei aqui para poder olhar. Autohemoterapia. Isso, mas ele falou o nome da entidade, né, que faz a regulamentação aqui. Até estava citando aqui, aí peguei para olhar, mas assim, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Ele tem muita coisa que faz a normatização, mas volto naquele mesmo assunto que a gente estava falando antes, tá? Com base nas literaturas estrangeiras, pesquisas estrangeiras. A gente precisa muito enriquecer isso aqui também. Né? Nós temos uma base forte lá, sólida temos, só que a gente precisa ter a aplicabilidade disso aqui também, para que de alguma maneira a gente teorize isso e mostre a importância que ela tem. Eu vejo o seu trabalho, eu acompanho de vários outros colegas que tem aí, e eu vejo a grandiosidade, né, que a gente pode ter de oferta a um paciente, mas precisamos escrever, não é simplesmente ir ali, fazer e se tornar um enfermeiro prático novamente. Você não está sendo aquele cara que está escrevendo e deixando algo guardado para os demais que estão vindo, para que possa reforçar. E a gente precisa ainda aprender isso como enfermagem aqui no Brasil, ou como outras profissões também que engatiam, né, como a gente estava. Mas o crescimento nosso foi, eu acho que, muito grandioso nos últimos anos. E eu espero cada vez mais estar firme nisso aí. Alberto, Elisandro, olha só. É bem interessante a fala de vocês, quando fala a questão de ter, né, alguma comprovação científica. Só um dado, nós temos já várias universidades espalhadas pelo país pesquisando sobre ozônio.
A doutora Márcia, por exemplo, que está levantando bastante questionamento, perguntando bastante coisa aqui, a gente conversando, ela falou assim, eu estou pesquisando sobre a utilização, ela me falou na época, não sei se é da água ozonizada, alguma coisa, a Márcia pode até lembrar aqui a gente, para eu passar para vocês. Então, assim, existem várias pesquisas acontecendo. Nós temos, por exemplo, empresas aqui dentro do Brasil que têm máquinas geradoras de ozônio, por exemplo, regulamentadas pela Anvisa, entendeu? Que, inclusive, é um dado importante, porque quando nós recebemos a visita de um fiscal, o fiscal ele quer saber, né? E essas máquinas, elas são, por exemplo, nós temos uma empresa aqui, que inclusive o dono dela está participando aqui também com a gente. O que acontece? Lá, a gente manda de ano em ano os geradores, ele emite uma ficha técnica, que aquela máquina passou pela calibragem, pela revisão, e, mano, então a gente tem isso tudo muito documentado, porque nós também temos casos de algumas clínicas espalhadas pelo país que sofrem, porque é aquela história, como o Roberto estava dizendo, o conselho ele precisa ser provocado, em todos os sentidos, né? Ele precisa ser provocado para que haja um movimento, existe essa técnica, existe essa terapia, a gente precisa começar a falar e pensar sobre ela, né? Para colocar os nossos profissionais, não como um enfermeiro de prática, como o Roberto está falando, mas um enfermeiro científico, aquele que tem embasamento, aquele que pesquisa e escreve. E aí o Corém também ele é provocado para fiscalizar, né? Às vezes os nossos, outras pessoas nos denunciam, como a gente, por exemplo, a gente vê muito o Conselho de Medicina denunciando. Por quê? Porque lá no Conselho de Medicina, Elisandro, a ozonioterapia, por exemplo, ela é muito... a ozonioterapia na medicina ela é tida como técnica experimental. Sim. E aí é uma técnica experimental que o médico não pode cobrar para realizar. E a gente já está à frente dele. Eu fiz uma prova. No início eu citei, mas não quis falar que era do CFM, parecer, da experimental. Então ele tem essa história, e aí começa. Mas aí outras categorias, né? Enfermagem, farmácia, biomedicina, fisioterapia, veterinária. Então, muito à frente. Odonto trabalha com ozônio há muito tempo, né? E com resultados e com trabalhos escritos. E aí, quando a gente entra lá no PubMed, por exemplo, digita lá ozonioterapia, a gente vai ter uma bateria de artigos lá, muitos artigos falando sobre a técnica. Mas eu sei que a gente precisa pegar, e eu acredito que essa live vai ficar gravada, é importante que seja propagado, principalmente com o peso de vocês dois aqui falando sobre isso, trazendo um esclarecimento, para que a gente tente fazer isso mesmo, estimular. Já que nós temos tanta coisa escrita, vamos juntar isso, vamos organizar isso e provocar o conselho para que os conselhos de cada estado provoquem ali o COFEM, né? Para que isso seja mais elaborado e a gente consiga organizar isso o mais rápido possível. A enfermagem ela é uma categoria com muitos profissionais, né? E eu acredito que a gente, sim, a Odonto deu passos muito grandes, aí estão bem mais avançados. E por que não a enfermagem, né? Por que não a gente tem que se organizar melhor, já que a gente tem tanto aproximação dos nossos conselhos, estamos tão próximos e eles estão dispostos a nos ouvir. Isso é muito importante. Olha só, Elisandro e Alberto, uma pergunta que é interessante. A gente conversa muito internamente nos cursos, né? Cursos de capacitação. Vocês sabem que existem vários cursos aí de capacitação para ozônio, terapias integrativas pelo Brasil afora. Por exemplo, nós estamos organizando um curso no Rio de Janeiro, dia 24, 25 e 26, onde nós vamos trazer para o Brasil o Dr. Kalunga, é um médico cubano, tá certo? Foi ele que eu fui lá ao México, fiz uma imersão com ele lá na clínica dele, foi sensacional, a gente viu quando ele escreve capítulos de livro, artigos, publica pelo mundo afora, é uma mente pensante sobre ozonoterapia. Nós conseguimos convidá-lo e ele veio. Vai vir para o Brasil agora em junho. Aí a minha pergunta uma vez que esse curso se chama Curso Avançado em Ozonoterapia, existe algo junto ao conselho em que esse profissional ele faz um curso de capacitação, adquire determinada quantidade de horas, por exemplo, no nosso fala em 120 horas, segundo a Declaração de Madrid, está descrevendo lá, né?
Alcançando essas horas, esse profissional, ele vai até o conselho, se registra, e o conselho emite algo que diz, ó, esse aqui está regulamentado, ou ainda não funciona assim? Mais uma provocação aí. A exigência não é que seja uma especialização, é que seja uma capacitação que você consiga demonstrar que você é tecnicamente capaz. Então, a recomendação de 120 horas foi por causa do estudo internacional, mas nada impede também que a gente faça isso se tornar uma especialização de 360 horas. Que aí você tem um registro formal e uma inscrição formal, e a gente pode solicitar, já que tem até a Associação Brasileira, a inscrição como especialista no conselho. Tá? Então, para que isso aconteça, o que tem que acontecer? Nós temos que transformar esse curso em uma especialização e essa especialização ser reconhecida como especialização da enfermagem. Então, acho que pode dar até um passo ao contrário aí. A gente pode abrir uma provocação querendo a abertura de um curso junto ao COFEM e do reconhecimento como especialidade. Tá? Então, o Corém, o sistema, ele só dá emissão para graduação e a pós-graduação. Roberto? Assim, tem algo bem interessante, né, que a gente até se arrisca um pouquinho aqui está falando, porque somos da área de educação. Né? Nós sabemos que entre Ministério de Educação e Ministério da Saúde, hierarquicamente, o Ministério da Educação ele é o mandante, né? Ele legisla sobre o Ministério da Saúde. Como o Elisandro mesmo está falando, né? A gente teria que dar um passo atrás para chegar mais à frente, né? Talvez aí a provocação não viria por meio de conselho, poderia ser por uma renovação do catálogo do MEC, né, das especializações, em 360 horas. Se regulamentado pelo Ministério da Educação, obrigatoriamente nós temos que cumprir, né? Fazendo o papel de advogado do diabo aqui, né? Falando um negócio desse, mas nós sabemos que funciona exatamente dessa maneira. Então, se torna difícil você ir como a instituição máxima de educação do nosso país. Então, se existe a regulamentação desse catálogo, né, pelo Conselho Nacional de Educação, obrigatoriamente ele teria que ter o cumprimento, né, pelo Ministério da Saúde e as demais entidades voltadas a ele. Que eu acho que entra aí naquela guerra, novamente, que a gente estava falando, das questões das profissões que querem impedir. Porque a partir do momento que você regulamenta, por exemplo, no catálogo MEC aí, uma especialidade de ozonoterapia, eu tenho que determinar quem é a pessoa, o público-alvo que pode estar cursando ele, certo? Então, quem é que pode estar cursando ele? No geral, a gente sabe que qualquer um da área da saúde, né, entre aspas, ele poderia estar habilitado a isso, porque ele vai se especializar para aquela prática, né? Mas agora a gente deveria também provocar pelo lado da educação para que isso pudesse acontecer. Então, seria algo a se pensar também. Eu só vou falar de uma exceção aqui, que aconteceu recentemente, aconteceu na entrada desse ano. O COFEM aceitou enfermagem nuclear como uma especialização em enfermagem, mesmo não estando no catálogo do MEC, Alberto. Foi na entrada, é só exceção, foi exceção. Eu vi. Então, por isso que eu estou levantando essa hipótese. Mas é que a colega tinha colocado como demonstrar essa capacidade técnica. Bem, hoje não existe uma cobrança. Por isso que eu estou citando a especialização, entendeu? Porque se você falar, eu tenho um curso de 120 horas. Se ele errar por negligência, imperícia, imprudência ou errar por abuso de autoridade, etc, etc, ele vai ter que receber um processo. Aí ele que vai ter que provar que ele era realmente capaz ou não. Mas, assim, formalmente, isso só acontece a partir da exigência da especialidade. É uma falha, infelizmente, no serviço. Entendi. Elisandro e Alberto, olha só. Um outro debate que acontece muito nos cursos de formação. Quando a gente abre um curso de formação ou de capacitação em ozonoterapia, por exemplo, ou em técnicas de terapias integrativas diversas, termina que a gente tem uma questão da questão técnica, profissional técnico e o profissional de nível superior. Eu pergunto isso, mas eu até sei a resposta. Mas eu pergunto isso para que vocês passem para a gente como isso é visto lá. Por exemplo, nós temos lá alunos de técnicos de enfermagem e alunos de enfermeiros. Nos cursos de capacitação, a gente entende assim: esse aluno técnico que não tem nível superior, ele deve ser capacitado porque ele vai terminar trabalhando numa clínica e tal, e ele precisa ser capacitado. E nós temos o profissional enfermeiro. Esse profissional técnico, fazendo um curso de habilitação, ele pode montar o seu negócio por conta própria,
ou por ser técnico de enfermagem, necessariamente ele vai precisar ter um supervisor dentro daquilo que está sendo regido no conselho, por exemplo? Você quer falar, Alberto? Que toda hora eu falo, deixa o Alberto, tem que falar muita coisa. Bora lá. Assim, de acordo com a legislação, aonde a atuação técnica, tem que ter a supervisão de um enfermeiro. O curso ele pode ser aberto para as duas áreas, né? Para a área acadêmica e para a área técnica. Ou ainda existe profissional também, que é o auxiliar em enfermagem, né? E o que é que a gente tem que respeitar? A legislação. Quem é o profissional que responde pelo aquele técnico que está realizando o serviço? Tem que ter um RT, certo? Teria que ter ali uma pessoa que responde por ele tecnicamente. Porque, senão, até mesmo uma coisa que está acontecendo muito aqui no Distrito Federal, acredito em outros lugares. Vários técnicos de enfermagem estão trabalhando por meio de PJ, o MEI, certo? E qual a responsabilidade técnica dele? Nenhuma. Ele está incorrendo diretamente no crime civil. Né? Além da responsabilidade profissional, ele está respondendo diretamente lá por um boletim de ocorrência que está sendo realizado e ele está sendo julgado criminalmente. Né? E muitas vezes nós somos provocados como conselho quanto a isso, mas ele já agiu dentro da ilegalidade, sabendo que teria que ter uma pessoa que respondesse por ela. E ao mesmo tempo nós temos pessoas também que abriu empresa, atende normalmente e que tem um enfermeiro ao qual responde por ele ali. Então, assim, os cursos, a gente tem que saber o que é a responsabilidade de cada um deles naquele momento. Qual é a responsabilidade do profissional enfermeiro? Certo? Qual a responsabilidade do profissional técnico? Então, assim, isso já é bem dividido, né? E deixado claro no seu curso de formação, tá? Você fazer habilitações, vários cursos de capacitação, acho que é uma obrigação nossa como profissional, independente de qual formação que você está, certo? Mas todos sabem o que é que pode e o que não pode dentro da sua formação específica, tá? E o que é regido pelo seu conselho, tá bom? O Alberto ilustrou aí a grande questão do profissional liberal e o autônomo, né? Que o profissional liberal ele tem conhecimento para vender o produto que é o fruto do seu trabalho. Geralmente ele é um profissional qualificado de nível superior. E na enfermagem isso é mais gritante porque está preso à nossa legislação de formação, que o profissional nível médio ele não pode atuar sem a presença de um profissional nível superior. Inclusive essa discussão está indo até mais a fundo agora. Eu não sei se vocês sabem, está tendo um debate na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, onde está se discutindo como vai funcionar as clínicas de estética. Aí é uma questão um ponto muito chave, assim, muito sensível, porque as esteticistas, elas são autônomas. Elas não teve uma formação nessa área, assim, de vinculação acadêmica. Então, a partir da aprovação dessa norma, elas teriam que contratar um profissional nível superior que fosse especialista na área de estética. Então, assim, está tendo essa discussão, mas na enfermagem essa discussão acho que está batida um pouco. O profissional nível médio só pode atuar com a presença do profissional nível superior. Isso é lei, a gente não pode nem fazer mais que isso, nem menos que isso, porque é uma norma. Mas essa discussão cabe sim para outras áreas também. Então, ele pode até vender o produto, mas tem que ter um enfermeiro lá atuando. Entendi. A não ser que haja mudança da lei, tá, Edson? A não ser que haja mudança da lei, que eu acho pouco provável nesse momento que nós estamos aí. Entendi. Bom, gente, nós temos 7 minutinhos. Eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês, para a gente ir fechando. Dentro da ozonioterapia, e eu vou insistir nela porque é o nosso campo de pesquisa. Eu tenho muito interesse, tá, Alessandro, na biorressonância, na microscopia de campo escuro. Nós temos a hidrovitalis, que é o detox por cataforese, o ILIB. Isso tudo são áreas aí maravilhosas em que a gente tem tido resultados muito bons e tem muita coisa escrita. Mas a gente vai conversando muito sobre isso e quando nós estivermos aí mais pertinho, principalmente nas câmaras técnicas, eu vou levar muita coisa para a gente começar a provocar mesmo o conselho e quem sabe atrair os profissionais cada vez mais para esse estímulo, né? Para mostrar a importância, mostrar os estudos, mostrar o que está sendo feito pelo Brasil afora. E o mundo. Olha só, dentro da ozonioterapia nós temos algumas formas de administração desse ozônio, tá? Então hoje nós temos o colírio ozonizado, o óleo ozonizado, nós temos a água ozonizada,
Nós tratamos feridas com um procedimento chamado bag, sabe, Elisandra? Onde a gente coloca um saco naquela região e enche ali com ozônio e trata. Nós temos o soro ozonizado. Nós infiltramos ozônio intramuscular, subcutânea, tá? A gente faz insuflação com ozônio auricular e retal. E também tem, por exemplo, uma técnica aí que é a autohemoterapia maior com ozônio, que não é a hemoterapia, tá bom? Que eu sei que existe resolução proibindo isso dentro do conselho. É um outro procedimento onde é feito um acesso, eu não sei se vocês sabem como acontece esse processo, drena, homogeniza com ozônio e volta, não é aquela tirar e aplicar no músculo. Bom, qual é a minha pergunta? E que eu acho que eu vou tirar a curiosidade de muita gente aqui. Como é que isso funciona junto, por exemplo, ao conselho? Qualquer uma dessas vias, um profissional enfermeiro, já ficou claro que o profissional superior, que ele termina passando por essa formação, é uma atribuição dele, né? Alberto, Elisandra, a questão da administração, das parenterais, etc. Como é que, se eu tenho algo dizendo que o ozônio pode ser utilizado pela categoria enfermagem, e se pode ser prescrito. Pode ser, né? Então eu pego isso e posso utilizar qualquer uma dessas vias sem muitas intercorrências ou implicabilidades junto ao conselho? Uma excelente pergunta, porque nós estamos usando duas normas para chegar a uma. Tá? Foi a mesma coisa que, já aproveitando aqui, falando publicamente também, uma moça perguntou, mas eu posso aplicar Botox? Eu falei assim, não tem norma que te impede. A resposta foi muito direta. Vou fazer a mesma resposta para você. Deixa eu falar. Nós temos a norma que fala que você pode prescrever a ozonoterapia, que isso é um campo de atuação da enfermagem, e nós temos na nossa profissão que a gente pode aplicar em todas as áreas de aplicação interal e parenteral. Então, tem algo que te impede a fazer? Não necessariamente. Então, o que precisaria? Precisaria de uma norma? Eu não vejo que precise de uma norma, não. É meu entendimento. Porque se a norma ela não te proíbe, e se ela te dá conhecimento, isso aí é um entendimento que eu faço, isso aí nós nunca discutimos em nível de conselho, mas é um entendimento que eu faço e a gente pode levar isso para o jurídico, acho que vai enraizar mais a discussão. Se você não tem norma que te proíbe, se você tem duas normas que te amparam, eu não vejo empecilho. E eu acho que essa a grande colocação. Quanto à questão da autohemoterapia, aí sim nós temos o parecer 79/2019, que é da CTLN, e ele não fala que é proibido, Edson. Mais uma vez, ele fala que carece de pesquisas na área. Mais uma vez, que eu estou te falando. Então, assim, quando é um campo novo, geralmente os pareceres, eles seguem essa tendência, esperar para ver se tem ou não uma eficácia científica. Então, isso é 2019. Eu acredito que de lá para cá já teve uma produção mais robusta nessa área. Eu espero que sim, eu não tenho conhecimento tão bem de produção científica nessa área, mas acredito que sim, tá? Mas é minha interpretação da norma. A interpretação minha é a mesma, né? Na realidade, eu acho que o Edson está botando a gente aqui literalmente como advogado do diabo, né? Literalmente como advogado do diabo, porque assim, até uma coisa que eu já comentei com ele, existe várias coisas que é normalizado pelo próprio Conselho Regional e Federal, e que autoriza. Não tem nada falando para você até agora que não proíbe. Agora, o que você tem que tomar um grande cuidado? A sua responsabilidade é ao realizar, porque qualquer coisa que incorrer em um erro, aí sim, você pode ser punido. Atribuição, né, Alberto? Exato, eu vou citar um exemplo para vocês. Existe uma infiltração com ozônio que nós chamamos de paravertebral e a intravertebral. Intravertebral é um procedimento médico, uma atribuição médica, a gente sabe. Aí se você vai fazer uma infiltração e passa a fazer intra, você já fugiu do campo, já fugiu daquilo que é a sua atribuição. Eu sei. Sempre então, na verdade, eu estou me aproveitando da liberdade que eu tenho com vocês, porque as pessoas perguntam muito isso, sabe, Elisandra e Alberto? E eu sei que vocês vão ter que responder aquilo que está ali. É o que está escrito, é o que o conselho... Cada um de nós termina como professores que somos, tendo uma opinião própria, né, Elisandra e Alberto? A gente tem, não, eu gosto... E os meninos aqui, tanto o doutor Elisandro quanto o Alberto, eu sou amigo pessoal deles, eu sei que eles têm vontade que as coisas aconteçam para a enfermagem, mas existem leis, existem normas, e que precisam ser seguidas, e eles são representantes disso, então eles representam o órgão fiscalizador da enfermagem. Então não tem como fugir disso.
E você sabe bem disso, que eu sou bem, assim, me apego bem ao pé da letra, né, para poder realizar o máximo que eu posso com o aluno, né? O máximo que eu posso. Você sabe disso, já fui questionado em várias instituições, mas não pode, onde é que está aí que não pode? Ah, não, é porque tem que pedir um parecer. Eu não vou pedir parecer para produzir provas contra mim, não vou, entendeu? Então, enquanto está em aberto, a lei me defende, me ampara, entendeu? Então, é uma coisa bem simples, assim, que normalmente a gente deixa pronto. Porque, assim, muitas vezes, existe coisas, Edson, que é necessário você realmente pedir um parecer para você realizar, porque pode haver a dúvida. Mas quando está escrito na lei ali, na íntegra, as vias que você pode aplicar, pode administrar ozônio ou não, porque o ozônio também já é autorizado, certo? Então, por que eu vou ficar pedindo? Eu posso realizar terapia por via tal? Não vou pedir, lá já está falando que eu posso como profissional enfermeiro. Então, é nesse sentido meio que eu vou, né? E uma coisa importante que o Alessandro está falando aí, que quase todos os pareceres, quando ele fala assim, precisa de estudos na área, é importante quem está na outra ponta, que são vocês, da área, começar a mandar esse embasamento para a gente. Igual o pessoal está aqui, ó, existe tal lugar, existe tal lugar. Não é uma área de atuação minha, certo? Mas você sabe que eu sou curioso, vira e mexe, fico lendo o que quer que você me manda, vejo coisas por fora, inclusive vou estar lá no seu curso, no Rio de Janeiro, né? Já falamos isso já. Então, assim, é por curiosidade mesmo. Eu acho que a nossa profissão ela não pode estar restrita a nada, né? A gente não pode estar fechada a nada, tem que procurar outros caminhos mesmo para isso. E se não for essa outra ponta no salientar ou provocar, como eu falei, a gente vai continuar na mesmice, né? E não é interessante. É bom fazer um comentário a respeito da responsabilidade civil, já que nós estamos falando de profissional liberal, estamos falando de procedimentos, estamos falando de resultado, porque, querendo ou não, então nós temos que chamar atenção para a responsabilidade civil. É um campo novo da enfermagem também, sermos responsabilizados por aquilo que fazemos. Então, assim, a responsabilidade civil, ela é algo já debatido aí já há muito tempo, e é importante que os profissionais, quando eles adentrem um campo novo, ele tenha ciência de que o que ele faz pode reverberar contra ele, caso ele não tenha um resultado satisfatório para o cliente. Então, assim, é importante toda vez que eu falo com alguém, quando vai entrar numa área como profissional liberal e vender seu produto, que ele tenha essa visão de que ele tem que guardar prontuário, que ele tem que guardar, zelar pelo todo o material, que os termos de responsabilidade, tudo que aquilo que o cliente assina. Por quê? Porque isso pode ser uma prova depois contra um procedimento que às vezes nem é culpa do procedimento, às vezes é uma rejeição ou alguma reação do paciente, mas que o paciente vai buscar a justiça para sanar isso. Então, é importante o enfermeiro ter esse pensamento que ele pode ser responsabilizado civilmente por aquilo que ele pratica. E talvez seja um dos grandes erros, viu, Alessandro? Seja um dos grandes erros, porque as pessoas praticam, mas não colocam lá um termo de conhecimento e de esclarecimento, né? Para essa pessoa que ela fala assim, ó, estou ciente, né, do que é que está sendo realizado comigo, eu assinei aqui, tá ok, entendeu? Que eu acho que é a maior forma de segurança que você pode ter. Perfeito. Última pergunta. Tem aqui, ó, do pessoal do Integrar, Espaço Holístico. Ele fala assim, ó, clínicas médicas integrativas com práticas de injetáveis podem contratar apenas o técnico de enfermagem? Eu tenho um médico lá que é dono, aí eu não quero contratar o enfermeiro, já que se tem o técnico, tem o enfermeiro, não quero contratar o enfermeiro e vou lá e contrato só o técnico de enfermagem. Isso tá tudo ok junto ao conselho ou não? Tem que contratar o enfermeiro e o técnico? Essa resposta, ela tá caindo na mesma lá, certo? Para ter o trabalho do técnico, obrigatoriamente você tem que ter a supervisão do enfermeiro. Perfeito. Perfeito. Bom, Alessandro e Alberto, estamos aqui 22h34, a gente combinou uma horinha. Eu sei que já está tarde, trabalharam o dia todo. Eu quero deixar novamente o meu agradecimento, tá bom? Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Alessandro, tá? Por esse espaço. A gente vem trabalhando isso ao longo do tempo aí, tentando achar um espaçozinho, conseguimos. E, para finalizar, eu gostaria que o Alessandro deixasse as suas redes sociais, o Alberto falasse das suas redes sociais, porque as pessoas, às vezes, querem seguir, querem saber o que está acontecendo, né? E isso é muito importante. Fiquem à vontade. Vamos lá. Gente, eu estou lá no Instagram como professor.Alessandro Noronha. Meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira encaminhar para mim, é Alessandro,
com 2 S, ponto Santos, @ corem-df, o hífenzinho df.gov.br. Caso lá no Instagram, lá no Facebook, é Elisandro Noronha só, um nome bem... Nada não é muito popular, então é fácil de encontrar, né? Elisandro não é fácil de encontrar. Mas lá é importante que eu publico, geralmente assim como o Alberto, tudo que tem de novidade dentro do ramo da enfermagem. Inclusive, eu estou devendo aí, eu acredito, Edson, que nós temos que fazer produção nessa área também. E vamos marcar. É isso aí, depois a gente conversa. Eu acho que chama algumas pessoas que estão na live também, e a gente produz para dentro do conselho. Ótimo. Muito obrigado por chamar. Obrigado para quem teve paciência de nos ouvir. Tá? Obrigado a todos. Bom, pessoal, primeiro só deixar um esclarecimento aqui. O Gilney, né? O Gilney Guerra, que é do Conselho Federal, representante do Conselho Federal, aqui do DF também, né? Representante aqui do DF. Ele pediu, né, para poder avisar que ele não poderia, porque ele estava ministrando aula, né? Assim como eu também, mas aí eu me organizei para isso, mas ele pediu para poder avisar, né? Deixar aí o agradecimento do convite e que está disponível para qualquer dúvida que tenham. Eu sou, nas redes sociais, estou com o professor Alberto César. Acho que se digitar lá, já sai completo. É professor _ Alberto _ César. Já vai aparecer tanto no Facebook, tanto no Instagram. Também peço aí para quem puder, me acompanhe. A gente tenta fazer essa atualização em saúde aí o tempo todo, inclusive com o que o Edson vai mandando para a gente, a ozonoterapia, a gente sempre está colocando lá também. Tá bom? Agradecer o convite, irmãozinho. Aí, você sabe que nossa vida é meio conturbada, então às vezes não dá para poder ser naquele período que foi o seu planejamento, mas sabe que a gente sempre está à disposição aí, né? Estamos à disposição. Eu sei como explicar. Pessoal, as minhas redes sociais estão aqui, onde está acontecendo a live, Instagram, Facebook, Dr. Edson Rodrigues, no canal YouTube, Dr. Edson Rodrigues, a gente faz muita coisa, inclusive essa live vai ficar gravada lá, vai ficar gravada no Instagram. Divulguem, espalhem isso é importante, tá bom? Fica aqui a mensagem da gente se aproximar mais dos conselhos, cada um no seu estado, se aproximem, provoquem o conselho, vão lá, eles têm boa vontade de trabalhar sim, só que eles precisam se provocar, eles precisam entender o que está acontecendo, né? Com a categoria aí fora. Facebook, Dr. Edson, e no meu site, www.dredsrodrigues.com.br, lá tem muitos artigos, viu, Elisandro e Alberto? Tem mais de 65 artigos lá. Eu já olhei aqui. Tem muitos artigos lá sobre ozonoterapia. Alberto já está convidado, já vai estar presente, está confirmado nosso curso dia 24, 25 e 26, habilitação em ozonoterapia no Rio de Janeiro. Estendo o convite para o Elisandro também. Se puderem ir, sempre vai ser um prazer. Eu quero apresentá-los para o Dr. Calunga, quero que vocês conheçam e a gente estreite ainda mais os laços aí com as PICs, com a ozonoterapia. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom? Boa noite. Até mais. Obrigado a vocês. Obrigado.